A partir do versículo 1, glória a Deus. Estou vendo que os irmãos estão procurando o texto da palavra do Senhor. Glória a Jesus. Todos encontraram, amém? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este dos principais dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Meus irmãos, acabamos de ler um texto da palavra de Deus, onde mostra Jesus indo ali ia passando ali, e ele ia passando por Jericó. Nós sabemos que quando Jesus ele veio a este mundo, com quase 30 anos, ele começa o seu ministério, e ele passou em todas as cidades e aldeias ali em Jerusalém, ali em Israel, começando do norte. Antes dele passar por estes lugares, ele levantou 70 discípulos e os enviou de dois a essas cidades, a essas aldeias, preparando as pessoas para recebê-lo. E aqui nós vemos que ele entrando em Jericó, ele ia passando, e ele passando era muita gente que o acompanhava, porque ouvia falar dos milagres nas cidades vizinhas que ele fazia, dando vista a cegos, curando os enfermos, as pessoas oprimidas de espíritos imundos eram libertas, pessoas sendo transformadas, porque ali era Jesus que estava vindo, mudando a vida das pessoas, era a luz que estava brilhando no meio das trevas, e ele veio com esse objetivo de salvar as pessoas, de libertar as pessoas. Louvado seja o Senhor. Ele veio como um cordeiro, ele sabia que ia ser sacrificado, mas ele veio preparando o caminho. As pessoas foram ouvindo falar dele, porque acerca dele ele falava, ensinava nas sinagogas quem era ele, através da palavra ele anunciava, causava revolta em umas pessoas, aquelas que não queriam um negócio com ele, que eram os principais, os religiosos, que eram com ciúmes. Mas muitas pessoas tiveram encontro com ele, e com Zaqueu não foi diferente. Nós vemos aqui no texto da palavra do Senhor que havia ali um homem chamado Zaqueu. Nós só vamos ver falar deste homem aqui, deste texto. Em nenhum canto mais você ouve falar deste homem de Zaqueu. Mas o que é maravilhoso é que Jesus ia passando, e que é uma coisa que nós devemos aprender, irmãos. Nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Você é uma pessoa ainda nova,
tem força, tem vigor. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando para servir. Porque vai chegar um tempo que, já cansado, já velhinho, velhinha, se chegar a esse tempo, não vai ter mais esse vigor, essa força para fazer as coisas para o reino de Deus. E esse homem aqui não perdeu essa oportunidade. Jesus ia passando. E o texto diz aqui, meus irmãos, que eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um dos principais dos publicanos. Ele era um homem, irmãos, que fazia parte dos publicanos ali, que era a serviço do Império Romano. Ele era um cobrador de impostos. Era um judeu, mas que estava a serviço do Império Romano. E o que é interessante, que a Bíblia deixa bem claro aqui, que esse homem era rico. Uma pessoa rica, irmão, certamente é uma pessoa que tem mais de R$1 milhão por aí, porque rico é rico. É uma pessoa que ele tem condições para comprar qualquer coisa, né, de se beneficiar com aquilo que ele possui. A palavra de Deus deixa bem claro que ele era rico, ele não era uma pessoa pobre, era rico. E o texto diz aqui, a palavra do Senhor, ele procurava, olha uma coisa linda desse homem, procurava ver quem era Jesus. Porque certamente ele ouviu falar da fama de Jesus, o que estava acontecendo nos outros lugares acerca de Jesus, porque se espalhava as notícias. Jesus curava as pessoas e dizia: olha, você não diga a ninguém não, mas aí que as pessoas diziam. Quem é que vai ficar calado, irmãos, quando recebe uma bênção de Jesus, um presente? Porque quando você recebe uma cura, recebe uma bênção do Senhor, você vai ficar calado? Não, mas você vai glorificar a Deus, vai agradecer a Deus. E para que as pessoas também, elas sejam estimuladas a sua fé e edifiquem as pessoas e despertem elas para procurar Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele procurava ver quem era Jesus. A gente vê, irmãos, tantas pessoas elas têm tantas coisas aqui no mundo secular, né? Tudo que elas querem saber hoje está na palma da mão, entendimento, conhecimento, né? Está aí, irmãos, na nossa mão as informações. Mas muitas vezes tem pessoas que não se preocupam em procurar saber quem é Jesus. Uma coisa é você ouvir alguém dizer uma coisa, dizer outra. Uma coisa é você procurar saber quem é Jesus. E procurava saber quem era Jesus. Ele procurava ver. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui temos uma coisa aqui que a gente observa nesse versículo. Mas não podia. Por que ele não podia? Irmãos, vocês podem prestar atenção, porque tudo que é espiritual, tudo aquilo que é coisas de Deus, sempre vai ter uma dificuldade. Você prestou atenção, eu já prestei atenção nisso, que quando chega a hora de você vir para o culto, aparecem algumas coisas querendo atrapalhar, alguns empecilhos para você não chegar no horário. Quando chega qualquer coisa para você se envolver nas coisas espirituais, tem que ter alguma dificuldade, alguma coisa querendo atrapalhar. É assim ou não é? É. Se você começar a entrar num propósito com Deus em oração, em querer se consagrar, pode prestar atenção que começa a aparecer dificuldades. Mas olha, irmão, você se esforce para as coisas de Deus, se interesse com as coisas de Deus. Se está tendo dificuldade, o negócio está difícil, diga: Jesus, vem aqui, porque eu não estou conseguindo sozinho, eu não estou conseguindo sozinha, porque socorro virá. Aleluia. Diz que ele não podia. Aí continua: mas não podia por causa da multidão. O negócio dele aqui era a multidão, era muita gente ali e ele não tinha como chegar perto de Jesus. Ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, por causa da multidão. Mas uma coisa que esse Senhor deixa para nós aqui no exemplo, uma coisa boa que temos que ter, que nós não podemos, é desistir, é ser perseverante, não desistir das coisas fáceis.
Porque tem pessoas, irmãos, que desistem das coisas fáceis e perdem a bênção. Até para ir para o céu, meu irmão, você, eu, nós temos que nos esforçar.